E eu acabei caindo numa lista negra aí no site do Ministério das Relações Exteriores, no site do Azerbaijão. Oi? Tem as pessoas não gratas lá. E daí tem uma lista das pessoas que atravessaram ilegalmente a fronteira do Azerbaijão. Caraca! E tá meu nome lá, em destaque. Ah, é? Então você tá numa lista negra. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje, para compartilhar de um assunto que a gente adora, que é sobre praticamente turismo não turístico, né, Mac? Sim, a coisa que a gente mais faz no final das contas é tentar achar lugares que as pessoas não costumam viajar, né? Não é um lugar turístico. E aí a gente tem umas descobertas muito massa no meio do caminho, né? Exatamente. Então eu vou trazer aqui para nossa mesa ele, que é autor de vários livros e vai falar um pouco sobre isso. Ele viajou bastante também, viajante como nós. Viajou para os lugares que a gente nem tem ideia que exista. Seja muito bem-vindo, Guilherme Canever. Oi, Marca. Oi, Manu. Prazer estar batendo papo com vocês aí. Guilherme, conta pra gente o seguinte. Qual que foi a ideia aí de escrever tantos livros? Foram as viagens que te impulsionaram ou a ideia surgiu antes? Não, aconteceu. Hoje em dia a gente vê, né, muitas pessoas fazendo projetos e pensando, não, vou montar uma forma, né, de viver de YouTube, de Instagram, escrever livros, mas para mim foi exatamente o contrário. Eu, na época, saí para um período sabático, isso já faz mais de 10 anos, foi em 2009, e saí assim, sem telefone celular, só para você ter uma ideia. Na época ainda era pré-smartphone, né? Não fazia tanta falta assim. E criei um hábito de escrever, mas assim, molisquinho, né? Caderninho de viagem, assim, dia a dia escrevia na caneta mesmo, ia fazendo minhas anotações de diário de viagem. E isso, na época, comecei a alimentar os finados blogs, né? Que hoje quase não tem tanto. Mas nunca foi de dica de viagem, sempre foi mais das experiências mesmo, né? E essa viagem que era para ser de 1 ano acabou se transformando em 3, no final das contas. Caramba! Nossa, mas então eu imagino que esses blogs, que você escrevia esses posts no blog, isso ajudou você a construir o livro, porque é uma forma bem que ajuda bastante. Enquanto você está viajando, você ir relatando o que você está fazendo. Ajudou bastante. O meu primeiro livro, ele é meio que uma edição do blog. É claro que no blog você tem que selecionar, você não consegue escrever tudo, então eu sempre voltava ao caderninho para pegar alguma sensação, alguma coisa específica de alguma história para poder complementar, né? Então os caderninhos sempre foram também a fonte, né? Mas o começo sempre foi assim meio que uma edição do que eu tinha e tudo. Então foi depois que eu voltei, acho que começou a dar aquela síndrome da volta de viagem, né? O que eu vou fazer, como que vai ser. E daí foi uma forma que eu encontrei de tá viajando sem estar na estrada, sabe? Foi de trabalhar os livros. E até hoje, quando bate um pouco saudades da estrada, eu consegui me manter bastante na estrada, porque eu mudei bastante meu estilo de vida, né? Antes trabalhava em empresa e tudo, então era bem mais difícil de viajar. E depois disso eu criei uma vida com um pouco mais de liberdade e facilidade de poder estar saindo viajar. Então eu sempre estou viajando, mas quando não estou viajando, eu tô escrevendo, eu tô pensando, às vezes, quando eu fico um tempo sem viajar agora, esse período de pandemia, eu já acho que vou lançar um livro, o que eu posso escrever? Já começo a maquinar, porque já dá vontade de escrever, de pegar porque você, né, lida com memórias, com sensações, então é muito, muito bacana voltar para essas anotações e reviver muitos fatos que é tanta informação, né, quando a gente tá fora, que às vezes a gente quase que esquece do que a gente vivenciou, né? Então é muito bom ter essas anotações. Então, aproveitando que o Guilherme escreveu várias das suas memórias aqui, a gente vai falar um pouco desses tais países que não existem, até porque esse livro aí foi traduzido em outra língua, até fez sucesso até no mundo todo, vamos dizer. Então, partiu, Mac? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado? Mas como assim atrasado? É que esse episódio foi publicado 1 mês atrás.
Nossa, mas onde tava esse episódio, então? Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast, a comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz. Ah, tá. Mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP? É fácil, basta acessar viaja.link/VIP. Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente. E eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você lembra qual que é o link, né? Claro, Como é que é mesmo? É viaja.link/grupo. Simples assim. Ah, é que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá gravando, você não sabia? Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um Pix pra gente. Ah, um Pix é interessante. É bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix? É pix@viajacast.com.br. Manda um Pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix. Partiu pro episódio? Partiu! Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast. Guilherme, antes de tudo, que história é essa pra quem tá ouvindo? Que o país não existe, mas você visitou ele. Como você visitou um país que não existe? Pois é, foi a pergunta que eu me fiz logo no início dessa viagem. Início eu digo já, sei lá, 6, 7 meses de viagem dessa volta ao mundo, no período sabático que eu estava fazendo, em 2009. Eu acabei indo visitar a Somalilândia. Somalilândia. E eu sabia que a Somalilândia existia, né? Já tinha visto algum documentário sobre isso, mas não tinha, assim, informações mais detalhadas, né? Ela fica no chifre da África, ao lado do Djibouti, Etiópia. Então, as pessoas, em geral, quando olham o mapa, acabam pensando que é Somália, né? Ok. E no papel, é Somália. Então, a gente tem que dizer, a Somália, se você olha num mapa político, aparece como Somália, mas ela venceu uma guerra civil em 1991, então já faz tempo que ela é consolidada como país. E funciona, é um território que funciona exatamente como qualquer outro país. E quando eu fui pra lá, encontrei alguns viajantes na estrada que tinham ido pra lá. Alguns 2, 3, né? Não mais do que isso. Mas que falavam que era uma região segura. Então ela é bem diferente do restante da Somália, porque ela foi, inclusive, colônia britânica. Então quando a gente olha ali no mapa da partilha da África, né? Que foi feito tudo, esse pedacinho ficou pro Reino Unido. Eu dei uma olhada aqui e no mapa, por exemplo, no Google Maps, que é baseado no mapa político, né? Imagino. Eu não tenho nem referência dela aqui. Isso que é engraçado. Então. Aí que começaram as curiosidades, né? Se eu quisesse ir para a Somalilândia, não adiantava eu ir numa embaixada da Somália para tirar um visto. O visto da Somália, você não entra lá, porque eles controlam todas as fronteiras. Você precisa ir Eles não têm embaixada, porque de todos esses outros países que eu vou contar, ele é o único que não é reconhecido por nenhum outro país. Caramba! Mais recentemente, ele tem se aproximado um pouco de Taiwan, mas ele não é reconhecido por nenhum outro país. Então, ele tem escritórios de negócio que funcionam quase como embaixadas, né? Um bem grande em Addis Abeba, na Etiópia, que fica ali ao lado, né? E quando eu fui lá, imagina, ficaram super felizes que eu ia conhecer o país, né? O cônsul me deu várias dicas, ele escreveu num cartão, assim, dele, eu até tenho guardado atrás, anotou o telefone dele à mão, até me ajudou bastante isso, e deu dicas de lugares pra ir, coisas pra fazer, e consegui o visto. Daí viajei pela Etiópia, e quando eu tava indo pra lá, então eu precisei desse visto da Somalilândia, tá escrito, né, que é Somalilândia. A hora que você atravessa a fronteira, então você tem a bandeira da Somalilândia, que a bandeira da Somália é aquela azul com a estrela branca, né? A Somalilândia já é verde, vermelha e branca, escrito. É um pouco... É diferente, sabe? Funciona como um país. Você chega lá, você tem que trocar os dólares, né, ou euros, pela moeda local, que é o xilingue da Somalilândia. Xilingue? Então, assim, é a moeda própria. Caramba! Assim, se não existe
mas se troca e as pessoas aceitam e circula a moeda, é porque ela tem um valor, né? E não tem nem muita inflação, é meio que fixo, assim. E é muito curioso que para trocar esse dinheiro não é em bancos, você troca meio que na rua e tem umas caixas assim com arame de metal que as pessoas trocam, tem um bolo de dinheiro. O câmbio não é dos mais favoráveis para ele, então você troca lá $10, $50, você pega um maço de dinheiro pra encher uma mochila de dia. Assim. Se sente rico. Então aí que entram as curiosidades. É claro que tem coisas muito interessantes, né? Vou contar mais além as coisas interessantes que tem pra fazer de turismo, mas só essa vivência assim me fascinou, sabe? Era um universo paralelo. A coisa que eu me perguntava assim, como que isso não é um país... Ele tinha o presidente, se quisesse... Eu tava viajando na época com um indiano que eu encontrei desde o Quênia, ele resolveu ir comigo, ele estava indo pro Sudão, mas ele mudou um pouco o trajeto para viajar comigo quando eu contei meus planos de viagem, e então dava para pegar o SIM card, então, né, tem o chipzinho do celular da Somalilândia, eu trouxe de recordação o jornal inclusive em inglês, eles têm o jornal, que massa. Além de somali e árabe, eles falam inglês por ter sido colônia britânica, né, então tem o jornal da Somalilândia, trouxe de recordação, então assim, funciona como um país. Que da hora. Eu tive que, para algumas regiões, eles têm muita preocupação com o turista, porque eles já não são reconhecidos. Imagine se acontece alguma coisa com você num lugar que não tem nem embaixada brasileira, não tem nada, né? Sim. Então, para você ir para as grandes cidades, que é Hargeisa, que é a capital, ou Berbera, que é uma cidade, inclusive, histórica, que já é um porto ali, bem no Golfo, ali no Mar Vermelho, né? Golfo do Aden, você fica tranquilo, ninguém te incomoda. Se você vai fora dessas regiões, se você vai viajar, eles, por segurança, eles falam que você precisa contratar uma escolta. De certa maneira, assim, muito mais do que segurança, eu acho que é para gerar um pouco a economia local, porque assim, a gente tava em 3 pessoas, era $10, acho que pagava por dia pro soldado, né? Nossa. Mas enfim, é um soldado com uma AK-47 para nos proteger, teoricamente, né? Então esse cara ficou atrás de vocês, contrataram ele, tinha um cara então armado atrás de vocês, é isso? Caraca! Quando a gente chegou da Etiópia até Hargeisa, que é uma viagem relativamente longa, a gente conseguiu um táxi comunitário, daqueles que quando enche parte, né? A gente foi tranquilo. Aí lá a gente achou um hotelzinho. E nesses lugares é interessante, né? Que sempre o lugar mais simples, mais tranquilo, é o lugar menos perigoso, né? Sim. Tem lugares maiores, a gente vê às vezes documentários, detector de metal. É óbvio, se alguém for fazer algum atentado, alguma coisa, vai ser num desses grandes hotéis, né? Hotelzinho simplesinho, pequenininho, sempre é o lugar mais seguro, mais tranquilo, que você passa, se mistura. No começo a gente ficou um pouco... Primeira noite, um pouco mais receoso, né? Não saía à noite, saía só de dia. Segunda noite a gente já tava saindo, eles têm um mercado de ouro, tem um mercado dos animais, tem muita coisa, a gente já tava perambulando pela cidade. Caramba! Tudo tranquilo, sem escolta. Aí, pra ir até Berbera, quando você sai de Hargeisa da cidade para ir para Berbera, que eles exigem essa escolta. E, inclusive, porque a gente foi num lugar que se chama Las Guel, são umas pinturas rupestres. Até os ouvintes aí, eu recomendo dar uma olhada no Google. É muito bonito. Eu sempre falo, assim, que se fosse em qualquer outro país do mundo, com certeza seria parte da Unesco, sabe? Uma grande atração turística. Sim. E você tem que sair, uma estradinha já bem simples, você tem que sair e ir pro meio do deserto para chegar nessas cavernas com essas pinturas rupestres. E essa região que eles indicavam de ir com segurança armada. Aí, chegando em Berbera, dava pra fazer tudo também por conta, tem praia. A gente encontrou, na época, o Steve, que era um inglês, que tava... Ele era mergulhador e ele tava treinando, tipo assim, a guarda costeira da Somalilândia, sabe? Era uma coisa assim... Caraca! Curiosíssima. Assim, o inglês que morava lá, num resort que chamava, que era um lugar que qualquer pessoa que fosse pra lá poderia ficar, que era um pouquinho mais... Enfim, uma estrutura um pouco melhor. A gente não ficou lá, claro. A gente ficou num lugarzinho menorzinho no centro, baratinho. Sim. Mas a gente foi pra lá e fiz até um mergulho com ele. E é um país muito curioso, essas coisas que eu falei, dos mercados de animais. No mercado de animais você pode tomar leite de camela, no mercado de ouro. Sério? Além de trocar o dinheiro na rua, se você quiser, você compra um passaporte da Somalilândia. Você pode virar um cidadão da Somalilândia, sabe? Ah, você pode comprar um passaporte? Que engraçado! Que engraçado! Pode comprar um passaporte. Só que custam
$100 custava, até queria, né? Mas quando você tá viajando, assim, né, com um longo período, daí você não gasta em futilidade, assim, coisa, né? Lógico, $100 numa viagem representa tranquilamente mais de um dia, né? Qualquer pessoa, inclusive a pessoa que gasta muito dinheiro. Muito mais. É quase uma semana de viagem. Então. Mas hoje em dia eu fico pensando, né? Quando eu tô hoje em casa, eu fico pensando, nossa, se eu tivesse um passaporte da Somalilândia, que legal que seria, né? Acabei trazendo só o dinheirinho de lá, tem os shillings da Somalilândia, tem o jornal, mas não trouxe o passaporte. Seria muito engraçado você, sei lá, pegar um voo para outro país e apresentar esse passaporte. Eu queria ver qual que é a reação, sendo que ele não é reconhecido. O que acontece, né? Porque é um passaporte, se ele não é um país... Mas sabe que é curioso isso. Na época eu achei que não valia em nenhum lugar, e depois eu comecei a ver que, mesmo o país não sendo reconhecido, o passaporte eles já estão aceitando em alguns lugares, sabe? O passaporte é um pouco diferente desse tipo de reconhecimento. É um tema mais complexo aí, que a gente até pode abordar aí um pouquinho mais pra frente, mas o passaporte tem alguns lugares, inclusive tem muitos somalilanders, que eles chamam, que vão buscar a vida, trabalhar na Inglaterra. E eles têm também um escritório de relações exteriores lá, eu acho que Etiópia, não sei se Dubai, tudo, eles tem algumas pessoas que circulam com esse passaporte. Porque sendo colônia britânica, acho que é facilitado, né, a transição entre países britânicos. Ô Guilherme, mas deixa eu te perguntar, como que você ia descobrindo esses países? Viajando mesmo ou você tinha pesquisado antes? Porque assim, como você falou, o Mac falou aqui, se a gente olha no mapa político, como é um país que não é reconhecido politicamente, você não acha esses lugares. Como que você fez pra descobrir? Então, a Somalilândia eu tinha ouvido falar já, tinha visto acho que um documentário, sabia da existência, assim, mas não era a minha viagem não foi assim super planejadinha, né? Então essa etapa da viagem, que faz parte até do meu primeiro livro, que é de Cape Town a Muscat, uma aventura pela África, eu atravessei essa porção sul-leste da África por terra, né? Utilizando o transporte público. E foi meio que se desenvolvendo. Então, assim, a Somalilândia aconteceu por acaso. Aí que eu descobri, assim, um pouco esse conceito do país que não existe. Então, que é um país, mas que outros países não reconhecem como tal. Para escrever o livro, aí sim, já foi assim, já teve muito mais pesquisa, muito mais estudo, né? Porque isso despertou essa curiosidade, assim, que outros países estão nessa situação, sabe? Me marcou muito essa viagem. Esse primeiro dos países que não existe. E então aí eu comecei a estudar um pouco, entender um pouco quais são os critérios, o que precisa para um país ser reconhecido internacionalmente, né, como país. Então eu comecei a ir um pouco mais para uma questão assim de direito internacional, geopolítica, e me aprofundar um pouquinho, mas não foi ali que eu decidi assim, não, vou conhecer os países que não existem. Não, eu estava nesse período sabático, depois da África ali. Eu fui para a Ásia, fiquei muito tempo na Ásia, mais tempo na Índia, depois fui para o Oriente Médio, então eu tava viajando bem solto. Por acaso, eu acabei indo em outros dois países que não tem reconhecimento total, que é a Palestina, né, que eu acho que é o mais conhecido de todos esses, ou um dos mais, que já é um Estado membro da Unesco já, então ele é um Estado observador da ONU. Então ele ainda não é reconhecido como país, mas por causa da questão do conflito, né? Então tem algumas coisas para se decidir ali com Israel, mas assim, tá já meio caminho andado, digamos assim, já tem um amplo reconhecimento internacional, né? Apesar de ainda acabar caindo no direito de veto dos Estados Unidos e tudo. Mas é um país já com grande reconhecimento, assim. Não que funcione totalmente como país, porque Israel ainda controla as fronteiras e tem algumas questões até internas deles, tem uma briga entre o Hamas e o Fatah, então eles têm duas regiões, né, que seria Cisjordânia e Gaza, e dois governos. Então, apesar de ser um país com amplo reconhecimento, ele não tem nenhum governo central hoje dos territórios palestinos. Então, isso prejudica muito a questão, assim, da independência completa, né? Entendi. E depois de Palestina, viajei bastante também, sul da Europa, tudo, e acabei caindo numa viagem pro Marrocos, que eu fui para a região sul, que é o Saara Ocidental, que também, esses tempos, teve no final aí de 2020, tiveram alguns conflitos ali, que se reacenderam, que é chamado aí da última colônia africana, que era uma região que o Saara Ocidental era uma colônia espanhola, enquanto o Marrocos era ocupado pela França, e simplesmente, depois do governo do Franco, entregaram a área, meio que abandonaram a colônia, e nunca ficou assim decidido de se os sarauís, que eram o povo, iam criar um país,
ou se o Marrocos, que se apoiando aí na história do território que já foi de reinados do Marrocos, acabou ocupando uma parte, Mauritânia acabou ocupando outra parte. Mauritânia perdeu depois esse território que tinha ocupado para uma guerrilha que se chama a Frente Polisário, e Marrocos ficou lutando com eles, e o Marrocos hoje ocupa a maior parte, e tem uma parte que é o Saara Livre, que chamam, né? Entendi. E eu fui, então, daí visitar nessa região aí do Saara Ocidental, mas a porção ocupada pelo Marrocos. Então, é assim, ainda tem muitos sarauís lá, né? Que é essa população local, mas o Marrocos já dá as cartas lá, eles que têm o exército que ocupa, que toma conta, né? Mas internacionalmente não é reconhecido como território marroquino, sabe? Então tem uma questão ali bem, bem forte até hoje. E, inclusive, vários países europeus fazem até boicote de produtos marroquinos que tenham alguma ligação com essa região, sabe? Ah, é? Caramba. Tem um grande muro, inclusive, gigantesco, que separa essa zona livre do Marrocos ocupado. É um muro eles chamam de Berne. E ele é um grande muro com, tipo, campo minado, é um muro de areia, com guaritas e tudo isso. É uma região bem, bem intensa. Então, pra você chegar lá, então você tem que ter pelo menos alguém que te leve lá, né? Alguma coisa nesse sentido, por ser uma zona até que perigosa. É uma zona de conflito? Na verdade, assim, as regiões que eu fui, eu não me aproximei do Bern, que eu queria ir conhecer um pouco mais, mas eu não fui. Eu fui até uma cidade histórica, que é uma cidade onde era a base do Sultão Azul, que é onde os sarauís, eles remontam a sua história até esse Sultão Azul, que seria o sultão deles, e por isso que eles deveriam continuar a ter toda essa independência ligada a essa história. Mas todos esses países, eles tentam se apoiar na história para proclamar a independência, mas são estados novos, né, países novos, que tentam falar muito de coisas de centenas ou milhares de anos atrás, né? Sim. Então é muito complicado isso, porque se você for ver quantas coisas não mudaram no último século, né? Mesmo na Europa, como as fronteiras mudaram completamente após essas guerras e tudo. Você não pode ir, assim, milhares de anos atrás para você falar que uma região deveria ser de um povo ou de outro povo, né? Mas acaba acontecendo isso, e o Marrocos, inclusive, em cima do passado, que fez uma grande marcha verde, que foi feita em 75, onde eles deslocaram a população civil do Marrocos para a área do Saara Ocidental. E aí começa um grande complicador, porque deveria ter um referendo pelas Nações Unidas, falavam que deveria ter um referendo para ver se a população, né, local escolheria fazer parte do Marrocos ou ser um país independente. Só que começa a chegar uma população de fora, muitas vezes acaba tendo até um casamento com os sarauís, ela também quer votar, aí falam que numa resolução que deveria ser só o pessoal do Saara espanhol que poderia votar, mas pense que isso, quem tinha documento do Saara Ocidental na década de 70, muitas vezes já tá morrendo agora, né? Então esse já não vai poder votar, então quem que vota, agora não tem mais documento para comprovar, então tá uma bagunça que dificilmente vai ter uma resolução aí que vai resolver nos próximos anos. É uma coisa muito interessante porque, quem você te falou, né? Eles estão brigando por um passado muito distante, né? E é uma coisa que, às vezes, durante a história, a gente não tem nem garantia que as coisas eram exatamente do jeito que estão falando hoje, né? Porque tudo muda, as coisas mudam muito, né? Estamos falando de, de passados muito... Você citou 100 anos atrás e a mudança que teve. Imagina a gente falar de milhares para trás, né? Então é até difícil. É uma briga que é sem fundamento, no final das contas, né? Sim. Eu sempre compro briga, né, com o pessoal nisso, que isso vale pros dois lados, né? De qualquer dos conflitos, né? Todos esses países que não existem têm conflitos, né, estão lutando com alguém. E independente de quem se apoia em fatos históricos, né? Se é o país que busca independência ou outro país, eu sempre digo, imagine se a Mongólia, o Império Mongol, quisesse reerguer o seu império, né? Ia pegar toda a Ásia até a beira da Europa, né? Imagina o Império Romano, o Império Otomano. Você pega qualquer desses grandes impérios, se eles forem... não, eu posso porque meu império... No passado isso era meu, né? Imagine, muda completamente. Não, o próprio Brasil, né? Você poderia pegar... então a partir de agora vai ser uma república Tupi-Guarani no sul. Se junta com o Paraguai e expulsa todo mundo, né? Ou a língua oficial vai ser Tupi-Guarani. Independente de se foi certo ou errado colonização europeia no Brasil, mas... Já foi, né? Já aconteceu, né? Então como vamos lidar com isso agora? Você não pode simplesmente expulsar pessoas, mudar território. Isso é que aqui a gente tá falando de 500
500 anos, né? Imagina em outros lugares você tá falando de milênios, então é uma coisa complicada, né? Não é simples. É até interessante, porque me leva até um discurso um pouco polêmico, mas a questão dessa dívida histórica, né? Do tipo, quem que vai pagar? Porque já passaram-se tantos anos, as pessoas que fizeram isso já se foram e, tipo, quem que vai pagar por isso, né? É muito delicado isso. É muito delicado lidar com o passado agora. Às vezes é mais fácil você parar e tentar pensar no que tem agora, né? E vamos melhorar o que tá agora, porque é o que tá na nossa mão, né? O que passou, desculpa, é ruim. É sempre um assunto muito louco, né? E você contando, né? Porque você falou, né? Todos esses países são países que estão em conflito, até por isso não são reconhecidos muitas vezes, né? E isso levanta esse assunto porque eles estão ali por causa dessa briga de uma coisa do passado e vira esse bolo de coisas e não se resolve. Quem mora lá, às vezes, sofre por causa disso e passa a vida inteira sofrendo porque nunca vai se resolver, né? Acho que muito acaba acontecendo, por isso que é uma coisa recente, né? Independente desses conflitos, alguns seriam anteriores, né? Já uma disputa territorial, mas no passado você tinha invasões, anexações, e isso tudo era muito comum, né? E até aceitável. Culturalmente, você tinha, né, um país que anexava outro se separava. Isso acontecia de uma forma meio que natural. Era brutal, mas era aceito, digamos, né? Culturalmente. Sim. E eu acho que após a Segunda Guerra, terminando aí na catástrofe, que todo mundo sabe o que aconteceu, resolveram meio que passar uma régua. É daí que se cria a Liga das Nações, os países tentam se juntar para ver assim, não, vamos organizar para ver como que se deve funcionar. Tem até crime de guerra, tem coisas que não pode se fazer até nas guerras, né? Então, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. E uma das coisas que se coloca, né, nessa primeira Carta das Nações e tudo, no primeiro artigo 1, inclusive, que é o direito de autodeterminação dos povos, né? Então, um povo poderia se autodeterminar, né? Decidir o seu futuro, o que ele gostaria de ser. E criar um novo país, portanto. Só que na mesma carta fala, como é um grupo de países, eles têm que se proteger. Que esses países que assinam, que fazem parte do que seria as Nações Unidas, eles colocam também a inviolabilidade de território. Então fica uma coisa muito antagônica, que assim, as pessoas podem determinar o seu futuro, as populações, mas por outro lado elas não podem dividir um território já formado. Entendi. E aí que começam uma briga jurídica internacional de que, sim, sempre quando alguém vai querer, não existe mais um território que não é de ninguém, né? E então aí que surgem esses conflitos e que, na verdade, para conseguir criar o novo país, deveria ser para um plebiscito e deveria o país que está perdendo o território aceitar. Então, o último país que aconteceu isso foi o Sudão do Sul e o Sudão. Então, teve um plebiscito, teve uma guerra civil antes e tudo, mas aí aceitaram o plebiscito e se separou. Da mesma forma que teve o plebiscito na Escócia, e a Escócia, a maioria optou por continuar fazendo parte do Reino Unido, né? Tem que ser por um meio legal, né? Não pela guerra. Agora, esses acabaram sendo, claro, que por um meio de guerra, e por isso que eles não são reconhecidos. Entendi. Já que a conversa tá indo para esse lado, eu gostaria só da gente falar assim um pouco sobre esses critérios, né, para um reconhecimento de um país. Pelo que você falou, tem a questão das Nações Unidas, né, de pertencer à ONU. Esse é um critério essencial ou não? Existem outros? Eu até acabo resumindo, eu sempre falo em país, de uma forma genérica, mas existe um país, um estado e uma nação. Não vou entrar em detalhes para não ficar muito massivo, mas é diferente, né? País, estado e nação. Uhum. Então, quando a gente fala em país, de uma maneira geral, a gente fala desse clube fechado que são as Nações Unidas, né? 193 países, mais 2 estados observadores, que é o Vaticano e a Palestina, tá? Mas são os 193 países que são os estados membros. Se você pega, tudo depende de critério. Então, esse critério global geopolítico, você fala muito dos 193. Na FIFA, então, pro jogadores de futebol e tudo, são 209 países afiliados. Então, a gente vai ter as Olimpíadas agora de Tóquio, né? Eu não sei quantas que vão ser desse ano, mas no Rio, acho que tinha 245 que fizeram parte da seletiva. Caramba! Não, desculpa, 245 é do código da ISO. 206 países das Olimpíadas. E código do ISO, você tem código para 245 países. Então, isso muda muito quais são os critérios e no que você
está considerando, sabe? Talvez, então, a ISO, ela que abrange mais, ela pega esses países que não são países e coloca, ele já determina que se futuramente isso for um país considerado no mundo inteiro, a gente já determinou qual que é a sua abreviação, os seus dados aqui, a gente já cadastrou eles. Seria mais ou menos isso, eu acho. Então quer dizer que aquele álbum de figurinha que a gente preenchia quando era criança, cada ano tinha mais figurinha? Pode ser. É isso? É isso aí. E sabe que para fazer o visto americano, eles, na hora de marcar a sua origem, eles dão a opção de mais de 250 países, sabe? Caramba. Então também desconsidera as Nações Unidas. Politicamente, né? Então você pensa, você fala sempre em ONU. Agora, esses países que eu cito aqui, eles são países, mas eles não fazem parte desse clube. Mas muitas vezes eles são reconhecidos por mais de 100 países, né? Então ele tem um reconhecimento muito grande, né? Apesar de não ter entrado pro clube ainda. Sim, e outra, a questão, por exemplo, de emitir um passaporte, você falou, o passaporte nada mais é do que um documento seu internacional, né? Mostra quem você é pro mundo inteiro, né? Ele, teoricamente, ele é isso, ele é válido no mundo inteiro. E se esse país, mesmo não reconhecido, tá emitindo um passaporte, quer dizer que ele já tá num nível acima, ele não é simplesmente só falei, né? Ele já tem uma certa... Ele só não tá sendo reconhecido, né? Você falou pelo clubinho, né? Sabe que quando eu fui pra Cuba, do meu lado, tinha uma pessoa que pediu pra eu preencher o cartão de chegada dele, né? E daí eu fui preenchendo o nome dele e tudo, né? Eu pedi o passaporte pra pegar o número. E ele tinha um passaporte da República Árabe Sarauí, que é o Saara Ocidental. Então, porque Cuba reconhece o Saara Ocidental como país. Então ele tinha lá, usou o passaporte dele normalmente, voa via Argélia, né? O Saara Ocidental tem como aliado a Argélia, então isso funciona. E é muito curioso que tem alguns países que eles não são reconhecidos por nenhum outro país, estado membro, mas eles se reconhecem entre si. Então, quando eu fui na República da Transnistria, ela se separou da Moldávia. Nossa. Ali do lado tem a Romênia, Moldávia, na Europa. Hein? Europa, a gente não conhece. E daí, muitas vezes as pessoas pensam, nossa, Transnistria na Europa é um país que não existe no meio da Europa. Da Europa. E eles, andando por Tiraspol, que é a capital, né, da Transnistria, eu me deparei com a embaixada da Abkhazia e da Ossétia do Sul, que são outros dois países que não existem. Então, eles não fazem parte das Nações Unidas, mas eles se reconhecem entre si. Então, é muito interessante que fazem um outro grupo, né? Não que tenha muita força, mas eles tentam se ajudar. Olha que doido. Dentro desses países da Europa, eu acho que teve um convidado nosso, eu não lembro se foi o Willy ou se foi o Rafa, que falou do Kosovo também, né? Tá certo? O Kosovo também não é, né? Eu acho que foi o Rafa, Acho que foi o Rafa, sim. Que ele é território da Sérvia, né? O Kosovo, ele é um dos mais conhecidos aí também, né? Depois da Palestina e Taiwan também, que a gente pode depois entrar. Mas o Kosovo é curioso, que o Kosovo, ele tem apoio de toda a OTAN, então toda a Europa, Estados Unidos, todo mundo apoiou o Kosovo nessa guerra de independência contra a Sérvia, né? Inclusive tiveram bombardeios na capital, Belgrado, na capital da Sérvia, bombardearam a capital, tudo para ajudar e parar com os ataques contra os Kosovo e tudo isso. Mas pro Brasil, Kosovo continua sendo território sérvio. Então, quando eu fui lá para o Brasil, eu estava num território sérvio, né? Numa região da Sérvia. Mas o Kosovo continua controlando a sua fronteira, né? Você não tem nada de Sérvia lá, na verdade. Mas funciona também como um país, com bastante ajuda internacional. Um fato que eu sempre cito que é muito curioso, que uma judoca kosovar, ela conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio. E ela... Aqui no Brasil, subiu a bandeira do Kosovo, tá? Quando ela estava no pódio, com o hino nacional do Kosovo. Então, ela foi... o Kosovo ganhou a medalha de ouro no Brasil, mas pro Brasil, o Kosovo continua sendo parte da Sérvia, né? Que sacanagem. Então, é muito curioso essa questão, assim, como que funciona. Ela ganhou, mas pro brasileiro era a Sérvia que tava ganhando, né? Porque era faz parte, né? Não, é muito doido. E o Kosovo, você olha a questão histórica, né? Nem vamos entrar lá atrás, né? De quando que... nas disputas ali de Europa e ainda os otomanos e tudo. Pensar só mais recente. Até 1900, no início da década de 90, aquilo lá era Iugoslávia.
Aí começa a ter a dissolução da Iugoslávia, isso vira depois Sérvia, daí depois vira Kosovo. Quantos países, uma pessoa que mora, sei lá, tem 30 anos, ela já foi cidadã de diversos países diferentes, sabe? Foi antes Sérvia e Montenegro, daí depois só Sérvia, depois só Kosovo, sabe? Mudou tanto nos últimos 30 anos e foi mudando a nacionalidade dela, independente da etnia dela, né? Isso é muito curioso. Sim, porque a gente tem essa visão de exterior, como turista, como visitante, né? Mas a galera que mora lá, né? Ela tá vivendo tudo isso e tá mudando. E não imagino como seja isso pra quem mora, né? Por questão de documento, questão fiscal. Porque tem tudo isso. Quem mora lá tem toda essa brincadeira pra fazer, né? Então é tipo assim, tem uma outra visão que a gente nem alcança, né? E eu acho que eles devem ter dificuldades que a gente nem imagina ter também, né? Não sei. Imagina, a gente tá no Brasil e de repente o Brasil não é Brasil, onde eu moro, aí dali muda pra cá. Provavelmente documento tem que refazer, deve ter um monte de coisa que tem que fazer, né? Estando lá. E muito do que acaba acontecendo por serem regiões de conflitos relativamente recentes, que tem algumas dessas fronteiras fechadas. Então isso acaba atrapalhando bastante economicamente, sabe? Você tem algumas fronteiras que você não pode atravessar porque elas são consideradas ilegais. Então aí você... Pro dia a dia, isso é muito, né? Pro trânsito aí da economia local. Sim. Trazer importação, exportação, isso, sabe, confunde muito e atrapalha muito o próprio desenvolvimento dos países, né? E nós, como estrangeiros, também tem que ficar muito ligado, porque tem muitas dessas regiões aí consideradas travessias ilegais, que pode complicar aí para alguém meio desavisado, sabe? Ah, é? Você até comentou do meu estudo, o que eu tinha que conhecer, entender antes, né, de viajar. Por exemplo, estava falando, né, da Abcásia, que reconhece a Transnistria e a Ossétia do Sul, que eles se reconhecem entre si. Você tem uma fronteira de Sochi, ali onde até teve também a Copa do Mundo, teve a Olimpíada de Inverno, que é bem no sul da Rússia. E ali você passa para Abcásia meio que direto. Acho que até ali, se não me engano, eles dão até um visto na fronteira, uma coisa bem simples. Só que se você atravessa da Rússia para Abcásia, é uma fronteira que só a Abcásia controla. Não tem nada a ver com a Geórgia. Se você seguir pra Geórgia, você pode ser preso, pode ter que pagar uma super multa, super complicado. Caraca! É porque é como se tivesse ilegal, né? Você tá entrando como que você entrou nesse território que pra eles é da Geórgia e se você não teve um carimbo da Geórgia, por exemplo? Nossa! E eu fiz o contrário, já sabendo disso, eu fui pra Geórgia e da Geórgia eu fui pra Abcásia. Antes de atravessar, tem uma ponte grande, assim, aí pediram meu passaporte só pra controle, assim, né? Então pediram, soldados pegaram e olharam ali, perguntaram, o que você vai fazer? Aí eu dei a resposta que eles queriam escutar. Não, eu tô viajando por toda a Geórgia, esse país incrível, eu quero conhecer também esse canto da Geórgia, né? Aí eles, então tá bom. Ah lá. Sábio. Então, estou eu, né, viajando por toda a Geórgia, atravesso a ponte, eu chego do outro lado, tem assim uma baita placa, assim, República da Abcásia, né, uma barricada, arame farpado, soldados e tudo isso, né? Aí ali eu tinha que fazer a minha imigração, na verdade, né, bem imigração, ali eu tinha uma autorização que eu recebi por e-mail para poder entrar no país. Aí depois que eu entrei, eu tive que ir no Ministério das Relações Exteriores para pegar meu visto propriamente dito. E eles nem colam o visto no passaporte, é um visto bonito até. É uma bandeira assim verde e branca com uma palma da mão, assim, um fundo vermelho, é muito bonito assim o visto, mas eles não colam, porque, claro, se eu for pra Geórgia com esse visto, eu tô super complicado, né? Mas eles até, algumas pessoas aconselhavam até de jogar fora, mas eu não consegui jogar fora. Eu não ia jogar também. Não sei onde que eu escondi lá, mas sei que tá. Esses dias até fui procurar pra ver se tava guardadinho, tá guardadinho ainda. Mas, enfim, aí trouxe como souvenir. Quando você vai atravessar uma fronteira por terra, no caso, você tem que fazer toda uma pesquisa pra saber se dá pra atravessar, como tem que fazer, quais são as exigências. Nesses países, pra não se ferrar, né? E muitos, se pensa, você não tem reconhecimento internacional, e muitas vezes não tem nem muitas vezes não, quase não tem do Brasil. E às vezes nem dos países vizinhos, muitas vezes é bastante burocrático, né? Que nem essa questão que você tem que pedir por e-mail e tudo isso, pra conseguir uma autorização, depois você tem que... Bem burocrático. Em alguns é super fácil. Quando eu fui pra Nagorno-Karabakh, que fica ali também na região, que até teve uma guerra aí no final também de 2020, entre Armênia e Azerbaijão, que o Azerbaijão conseguiu retomar grande parte do território. Nagorno-Karabakh é um enclave, né, uma região
etnicamente de maioria armênia dentro do Azerbaijão. Então, para todos os países, quase considerado o Azerbaijão, mas como etnicamente é armênia, teve uma guerra que conseguiram vencer com o apoio da Armênia e se tornaram independentes, inclusive a Armênia ocupou o território que dá acesso a esse enclave, né? E eu fui viajando por ali e também consegui atravessar, até após essa guerra que teve ano passado, acabou que mudou geograficamente tudo. Então eu não conseguiria fazer a viagem que eu fiz hoje, porque hoje já voltou a ser Azerbaijão, né? Consegui daí o visto lá, é bem fácil, também vai nas relações exteriores lá, eles dão um visto. Esse eu carimbei, eu já tinha ido pro Azerbaijão antes, então como eu não ia voltar, eles perguntaram se podia carimbar no passaporte. Eu falei, carimba, né? Carimba. O passaporte também já tava para vencer. Aí esse tá estampado mesmo, o Nagorno-Karabakh. Mas esse eu acabei me complicando. Por quê? Antes mesmo de lançar o livro, acho que eu tinha feito alguma postagem na internet e tudo, e eu acabei caindo numa lista negra aí no site do Ministério de Relações Exteriores, no site do Azerbaijão. Oi? Tem as pessoas não gratas lá. E daí tem uma lista das pessoas que atravessaram ilegalmente a fronteira do Azerbaijão. Caraca! E tá no nome lá, em destaque. Então você tá numa lista negra, mas você não pode voltar lá então mais. Não dá mais, né? Foi banido mesmo. Eu não vou pagar pra ver Fórmula 1 em Baku, não, tô fora. Não vou, né? Caralho, olha, e foi só por causa de uma postagem que eles fizeram isso. Não, na verdade é que com a postagem eles conseguiram, então, comprovar que eu atravessei ilegalmente essa fronteira, né? Entendi. Então, por isso eles acabaram não me colocando. Né? Gente, mas que loucura, né? Porque eu acho que eles fazem de tudo pra esses países continuarem no desconhecido fazendo isso, né? Porque não é possível. Sim, porque acaba sendo um empecilho pra quem viaja. E é muito... Eu falei assim, que só como uma postagem, porque no fundo, na internet, você pode escrever o que você quiser. E com isso, eles usaram como argumento pra você na lista negra, né? E não com um movimento pessoal mesmo, pegando você no flagra. Então, é muito doido, né? Às vezes você pode escrever, porque poderia muito bem falsificar, escrever o que eu quisesse na internet, porque a internet é de todo mundo, né? E ser banido do mesmo jeito. Mas acho que foi uma foto, né? Daí, acho que sendo uma foto, eu tava comprovando, né, que eu tinha feito algo ilegal, né? Através da foto. Eu fico pensando, mesmo um país reconhecido, é claro que não tem essa sensibilidade, que não vão saber se você tá ilegal ou não tá ilegal. Mas se você atravessar qualquer fronteira, né, de maneira ilegal, você vai se complicar com esse país, né? Porque ele deveria ter controle da fronteira. A questão é que eles não têm controle da fronteira, mas ainda são donos do território, né? Então aí que entra um pouco simplesmente uma foto lá. Como eles não têm controle, eles sabem que você está ilegal. Então é uma forma de coagir um pouco bem isso, a divulgação do novo país, algo do tipo. Sim, exatamente. Você tinha falado de Taiwan, né? É engraçado porque quando você falou, eu falei, caramba, mas Taiwan já ouvi falar, né? Eu não imaginava que seria um país que não era reconhecido. Taiwan, muitas pessoas se confundem e entrando na história do passaporte, o passaporte de Taiwan é um dos mais fortes do mundo, né? Então ele realmente é aceito, você pode usar como documento de viagem, mas acontece, Taiwan é muito curioso, é um pouco diferente dos outros. Que na verdade, Taiwan, que é a República da China, era o governo da China antes da República Popular da China. Então é meio que como se fosse uma briga de partidos. Vamos trazer aqui pro Brasil ou para qualquer outro lugar. E teve uma guerra civil aonde a República da China, é chamada de Taiwan, mas é a República da China, perdeu a guerra civil. E a hora que eles perderam, eles fugiram para uma ilha, que é a ilha de Formosa, que é Taiwan. Mas não é assim que a população de Taiwan, historicamente, queria ser independente. Na verdade, foi um governo que foi quase como se fosse para o exílio, não é o exílio porque era uma parte da China, essa ilha de Formosa, e ele queria, a partir de lá, retomar, não só se tornar independente a ilha, mas toda a China continental. E durante muito tempo, eles até eram aceitos como logo após a guerra, então eles ainda eram aceitos internacionalmente, fizeram parte, inclusive, do Conselho de Segurança das Nações Unidas até a década de 70, quando passou para a República Popular da China. Eles eram do Comitê de Segurança até 1971. E quando eles começaram a ver que eles estavam perdendo espaço na política mundial, eles mudaram um pouco o discurso. Eu não quero mais a China continental. Agora, então, eu quero governar somente a Ilha de Formosa. Só que a Ilha de Formosa já era reconhecida, e aqueles critérios que a gente estava falando da inviolabilidade de território, tudo, como parte da China. Então, como que você quer governar uma parte, né? Imagine, assim,
um partido perde uma eleição e vai para São Paulo e daí diz que São Paulo é independente, né? Sim. Então é uma coisa assim, não funciona muito. Só que tem muito apoio, aí questão geopolítica, tudo. Teve muito apoio também de forças do Ocidente e tudo. E acabou, então, tendo até uma forma de se estruturar e de funcionar como um país. Então funciona plenamente como um país, inclusive um país muito rico, apesar de ser reconhecido por pouquíssimos países. Muito menos do que uma Palestina, muito menos do que um Kosovo, assim, tipo, muito Que menos, doideira. assim, 5 vezes menos. Caramba. Só que se desenvolveu mais economicamente. E a questão ali que entra, que eu até falei um pouco de uma aliança da Somalilândia com Taiwan, que está se desenhando nos últimos anos, o que acontece? A China, se alguém reconhecer Taiwan, a China não reconhece esse país e não vai fazer nenhuma parceria econômica, bilateral, tudo, sabe? Então é uma perda econômica muito grande. Hoje, não negociar com a China. Então você pega os países, ninguém quer reconhecer Taiwan para não ir contra a China. Uma guerra econômica que acaba acontecendo. E isso acontece com todos os países, desses países que não existem também. Sempre de que lado você está, né? Sim. A política, no fundo, né? É uma guerra política, no final das contas, né? É muito louco, ele comentou sobre São Paulo, né? De repente ser um estado independente. Mas tem uma história não, né? Tipo, o pessoal fala do Sul, né? Do se Rio tornar Grande do Sul, ser independente. independente. Você acha isso possível, Guilherme? Não, acho que aqui é meio que uma... É piada. Até olhando até os próprios critérios, estudando a história de todos esses conflitos aqui, meio tá mais pra uma piada. As pessoas... A gente vê, às vezes, aqui, né? No Paraná, vai para Santa Catarina, né? Onde eu circulo mais, Rio Grande do Sul, com certeza também tem aqueles adesivos do meu país, mas esse o meu país é meio que uma piada, a pessoa nem sabe do que tá querendo fazer e mesmo assim é completamente, além de incoerente, entra nessa questão da inviolabilidade de território e as pessoas sempre acham muito simples, vão me separar, né? Mas a partir do momento que se separa, entra nessas questões econômicas. Então você acha que, eu vou separar o Sul. Aí, de repente, acha que vai continuar numa boa com o Brasil, mas o Brasil pode simplesmente fechar a fronteira do Paraná com São Paulo, digamos assim, e não exportar nada. Então, o Sul é autossuficiente. Aí, o São Paulo, por ser, né, um grande centro econômico, pode falar para a Argentina, olha, se vocês negociarem com o Sul, a gente não vai mais fazer, o Brasil, né, nós não vamos mais fazer nenhum acordo com vocês. Aí, Argentina, Uruguai e Paraguai deixam de negociar com o Sul. Daí, tudo bem que tem porto, mas começa a se perder, né? É verdade. Entra em falência. É uma escolha muito difícil de que lado você vai estar. E você sempre se fala muito isso, vou separar, vou fazer, mas assim, é uma coisa meio que de quem não estudou, não tem ideia de como que funciona, sabe? É normal, né? Normalmente a galera que tá reclamando muito não sabe o que tá falando, né? Bom, Guilherme, depois dessa aula que você deu pra gente de política, de história, até de geografia, eu queria que você também falasse, porque, né, a gente comentou brevemente que você tem seus livros, né? E eu queria que você aproveitasse esse espaço aqui pra falar. A gente vai deixar o link dos seus livros na descrição. E eu queria que você aproveitasse esse espaço, pelo menos dar um comentário sobre cada livro seu, porque aí a galera que tá ouvindo e viu que ele sabe, que ele manja do assunto, né? Se vende pode bem. procurar. Legal. Então, eu comentei que o meu primeiro livro é de Cape Town a Muscat, uma aventura pela África. Então, é uma viagem aí de transporte público, mais de 10 anos atrás, pouca informação na internet, sem smartphone, que atravessei toda essa porção sul e leste da África, aí que entra na Somalilândia. Eu acabei incluindo Omã Iêmen e Omã nesse livro, que eu achei que não se encaixaria em outro. E gostei muito, porque logo depois explodiu a guerra civil em Iêmen. Acho que acabaram as pessoas não podendo viajar muito para lá. E é um livro muito, muito sincero, que nem eu disse, que vem de uma adaptação dos relatos que eu tinha feito nos caderninhos, no blog. E é interessante, assim, que eu até tentei não reescrever tanto para ser realmente aquela emoção daquela visão de quem estava saindo para um período sabático, tudo que hoje iria escrever de outra maneira. Sim. Mas eu acho que essa pureza um pouco de quem está saindo, conquistando o mundo, eu acho que isso as pessoas se reconhecem muitas vezes. Sim. Então foi um livro muito legal, eu gosto muito. E muitas vezes também recebo um feedback bom. Foi até para a segunda edição. Eu até apresentei ele no programa do Jô, na época. Foi onde impulsionou, acho que a minha vontade de continuar escrevendo, sabe? Então esse foi o primeiro. Aí depois eu pulei toda aquela etapa de Sudeste Asiático, Índia, Oriente Médio, que eu achava que era uma região que
já tinha mais coisas escritas, era mais fácil das pessoas acessarem. E meu segundo livro é de Istambul a Nova Delhi, uma aventura pela Rota da Seda, que pega uma viagem que eu saio da Turquia, vou para o norte do Iraque, Irã, aí entro, todos aqueles estão lá, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, desço do Paquistão e vou para a Índia, então também mais uns 7 meses de viagem. Então, pela Rota da Seda, tem é o final do período sabático, acho que tem uma pegada um pouco diferente. Já estava escrevendo também há mais tempo, né? Uns 3 anos de viagem já. Uhum. E uma região também, culturalmente e politicamente, bem diferente. Então, foi muito legal, foi o meu segundo livro. Aí eu lancei o Países que Não Existem, que já não é uma viagem só. Então tem alguns que eu fui pegando, né, que nem a Somalilândia, eu comentei, Palestina, Saara Ocidental. Depois eu montei uma viagem para ir ali para essa região mais do Cáucaso. Tiveram outros fora que eu falei, Kosovo, falei Abkhazia, Nagorno-Karabakh, eu não falei da República do Chipre do Norte, que fica também na ilha do Chipre, tem a cidade dividida com um muro no meio da capital, Nicósia. Caramba! Então ele pega mais essa pegada aí geopolítica, mas assim, é relato de viagem, né? Então eu coloco de uma forma bem acessível, não é uma coisa assim acadêmica, né? É uma coisa bem relato de viagem, mas para esses destinos assim pouco conhecidos, mas sempre dando uma pitada da história, do que acontece, o que é do direito, mas o meu dia a dia, com quem que eu encontrei, o que eu fui fazer, se eu fiz couchsurfing, não fiz couchsurfing, então é uma coisa bem leve, assim, sabe? Às vezes as pessoas podem pensar, não, ele só falou de geopolítica, tudo é pesado. Não, é um mix aí de geopolítica com o dia a dia da estrada, né? Sim, da hora. Esse livro daí que eu comentei, que no ano passado, dia 4 de julho do ano passado, eu lancei ele em inglês e foi muito legal, que 2 dias depois a CNN Internacional fez uma matéria e deixou 5 dias lá no principal, na capa do portal, assim. Que massa! Isso deu uma visibilidade muito legal. Nossa. E foi noticiado em mais de 50 países, inclusive no jornal da Somalilândia. Que legal! Teve não foi na Transnistria, mas foi na Moldávia. Eles falando, eu fiz uma entrevista na TV da Moldávia falando da Transnistria. Saiu na Índia, Estados Unidos, África do Sul, Cabo Verde, em todos mais de 50 países e teve notícia, então ele saiu em inglês, fez muito sucesso e lancei em espanhol, que em espanhol não rendeu tanto quanto eu imaginava, mas isso a gente não tem como saber, né? Pensei muito na América Latina, acabou rendendo mais na Espanha do que na América Latina, mas isso acontece, né? Não tem como a gente saber. Esse, então, em inglês seria o último livro, mas o penúltimo, que eu lancei em 2018, 18, que é o Destinos Invisíveis, uma nova aventura pela África. Então, meu primeiro livro era essa porção sul e leste da África, e daí eu fiz esse outro livro da África, que são outros 18 países, que é mais a África Ocidental, ali meio pega o oeste da África. Então, é Mali, Níger, Togo, Benin, Gana, Guiné-Bissau, Guiné. Pega mais essa porção assim ocidental da África. Tem alguma coisa pro norte, tipo Argélia, Tunísia também, e um ou outro que faltou do sul. Mas é um livro já bem melhor escrito, na minha opinião, e regiões aí também com pouco turismo e riquíssima culturalmente, viagens sensacionais aí que tem ótimas memórias. Então esse é o último livro aí que é o queridinho da vez, acho que é o que é o filho caçula no momento. É o filho caçula. Que legal, deu pra ver que esse cara já andou, né? Cara, você tem contabilizado os países que você passou? Tinha uma época que eu contava, depois eu meio que deixei de contar. Sabe? Até, perdeu as contas. Porque daí depois já começa a entrar bem isso, assim, então Somalilândia, não, Somalilândia não é país. Não, eu conto como Somália. Mas não sei, é uns 130 por aí, assim, né? Mais ou menos isso. Cacete, 130 é bastante. Isso em 3 anos ou mais? Não, isso em vida. Em vida. Em 3 anos foram 50 países em 3 anos. Que não é pouco. Porque eu viajava por terra, eu nunca fui de parar em um lugar. Às vezes eu vejo até as pessoas parando, trabalhando num lugar. Eu nunca fiquei. Mas eu sou daqueles... Agora até talvez mudei, assim, quando... Às vezes se não dá para uma região, tudo bem. Mas eu era daqueles que chegava num país, eu varria o país, assim, sabe? Tipo, de ponta a ponta, qualquer lugarzinho. Ficava pouco, não tantos dias em cada lugar, mas, assim, ia para tudo onde dava para ir, eu ia, sabe? Fazia uma limpa no país. Assim. Até porque muitas vezes é difícil de chegar num país, né? Então, assim, quando que eu vou ter a oportunidade de voltar? Então eu queria fazer tudo, assim, né? Hoje em dia eu já não tenho mais isso, assim, de preciso ver tudo, mudou bastante isso. Mas eu gosto de passar mais tempo nos países, sabe? Não gosto, assim, não sou aquele que chega, vai só, por exemplo, pra capital. Capital, em geral, são os lugares que eu menos gosto, são cidades grandes. Eu gosto muito
do interior, os vilarejos. Acho que é mais fácil de me conectar com as pessoas, de entender, sabe, interagir. Eu acho que é melhor. A gente simpatiza bastante com essa questão de ir para lugares mais fora de centro, porque a gente acaba tendo uma experiência muito melhor, tá ligado? É uma outra coisa. Exatamente. A velocidade dos grandes centros, né, em qualquer lugar, tudo é muito mais rápido, muito, né, menos tempo, menos conexão, menos contato com as pessoas, eu acho, né? Então, eu fazia, até para tentar quebrar um pouco isso, nas capitais, em geral, tentava fazer um couchsurfing ou conhecer alguém pela internet, então me hospedar na casa de um local, até para sentir um pouco melhor o lugar e ter alguém para me mostrar. Mas no interior aí eu ia bem solto e deixava o acaso acontecer. Bom, e pra fechar, eu não poderia deixar de te perguntar qual que é o seu queridinho dentro de tantos lugares aí que você passou. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas você deve ter um queridinho aí. Não tenho queridinho, mas eu tenho a resposta clássica, que é como escolher qual filho que você mais gosta, entendeu? Tipo assim, não dá pra escolher, né? Porque você vai comparar, assim… qual que é a cultura com natureza, com experiências próprias. Então, assim, isso muda muito, né? Às vezes tem um lugar que a cultura é fascinante, é riquíssima. Outro lugar é maravilhoso, mas é a natureza bruta pura, né? Às vezes tem um lugar que não é tão interessante, mas você conheceu a pessoa certa, no lugar certo, e pra você aquela viagem foi, assim, mais incrível que outras dezenas de países. Mas se você falar pra alguém, a pessoa vai lá e vai achar, não entendi qual é a graça desse lugar. Mas pra você foi porque teve toda aquela questão, sabe? É a experiência, né? É a experiência, Então acho que essa deixo em branco, acho que cada um tem. Tem alguns lugares que eu falo, esse tá feito, eu não voltaria. Mas escolher, assim, o preferido, assim, é difícil. Mas um dos lugares que mais te marcou na viagem por conta da experiência, você poderia falar? Eu tô tentando tirar de qualquer jeito. Ela quer tirar. Talvez, assim, vou dizer de uma das últimas grandes viagens que eu fiz, né? A minha última viagem pré-pandemia foi pro Cabo Verde, mas uma antes… eu fui para Mauritânia e para o Mali. E o Mali foi a última. Então, para ver que pode ser mais recente, mas foi uma experiência muito forte. O Mali e toda a região do Sahel ali da África está com um problema muito grande agora de conflitos e tudo. Então, diminuiu muito o turismo. Então, eu era o único turista. Foi uma viagem também com bastante cuidado. E eu fui para Djenné. Djenné é uma cidade histórica. Também ouvinte pode colocar no Google. Tem uma grande mesquita, ela é feita de adobe, de barro, gigantesca, assim, maravilhosa. E eu sabia que tinha um grande mercado todas as segundas-feiras. E estava indo porque eu queria ver aquele colorido, aquelas pessoas que acontecem, que vêm de diversos povoados e tudo, fazer essas trocas na frente dessa mesquita, nas segundas-feiras. E cheguei e, por acaso, era um feriado islâmico, eles são muçulmanos lá, que só é comemorado no Mali e nos países da região. Que, na verdade, eles comemoram a circuncisão do profeta Muhammad. Caraca, mais específico que isso? É porque, assim, é uma coisa bem específica. Em outros países se fala muito da data que ele nasceu, só que na época faziam a circuncisão uma semana depois. Então é uma semana depois da lua X que acontece, calendário lunar, né? E eu cheguei nesse lugar para ver o mercado. Eu cheguei com antecedência, né? Pra estar de manhã cedo lá, tudo. E no dia que eu cheguei lá, Moulud chamou o feriado. Tinha, assim, aquelas charretes, o pessoal chegando de diversos outros países. E eles lá, o islamismo lá, ele é muito sufi, eles têm as irmandades, então tem muita poesia envolvida, muita coisa. Então a cidade tem umas ruelas super estreitas, casas feitas de barro também. E essa multidão, milhares de pessoas… E elas recitando essas poesias e cantando e indo, aquilo que você andava no meio das pessoas, que você não tinha nem espaço para você. E aquela música e aquela coisa. Olha, isso eu vou te dizer assim que foi assim caramba, uma coisa assim muito, muito forte, muito marcante. E de novo, ao acaso, eu não tinha a menor ideia que isso ia acontecer nesse período lá. E acabou acontecendo por acaso. E foi sensacional, sabe? Uma experiência muito, muito marcante. E uma das últimas grandes experiências de viagem, que foi uma das grandes viagens que eu fiz antes da pandemia. Eu disse, eu fiz depois Cabo Verde, foi muito legal a viagem de Cabo Verde, mas foi uma viagem já em família. Então, um pouco diferente, menos aventura. Que legal. As experiências que pegam de surpresa sempre são muito marcantes, né? Quer dizer, você tá num lugar, você nem imagina e acontece uma coisa, pum. Você tá no lugar certo na hora certa, né? Bom, eu gostaria de agradecer o Guilherme por ceder, assim, tantas histórias
Bom, ele é um contador de histórias, né? Afinal, autor de tantos livros assim. Então, se você ficou mais curioso, a gente vai deixar links, contato dele, tudo aqui na descrição desse episódio. Então, é só ir lá conversar com ele, porque ele tem muitas mais histórias para contar e você pode ler essas histórias. Guilherme, muito obrigada, viu? Não, obrigado. Foi muito legal. A gente vê quando o papo flui, porque dá vontade de continuar falando, ficar lembrando de várias outras coisas que podia ter falado e não falou. Então foi uma delícia. Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, a gente futuramente pode voltar aí, trocar uma ideia, né? Ver o que a gente vai conversando aqui, mas a gente tem o nosso tempo limitado, né? Então, quem sabe no futuro. Temos um programa, Manu? Temos um programa. Um beijo. Tchau, tchau, galera. Valeu, pessoal. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.